Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo de conteúdo aqui do canal Ser Humaninhos. E olha só, hoje eu preparei um vídeo que vocês precisam ver, porque se hoje eu fosse procurar um psicólogo, não teria maneira melhor de entender o que é atendimento psicológico, porque todo mundo fala de atendimento psicológico se não for por este vídeo. E o que eu percebo é que muitas pessoas chegam nessa pergunta do será que eu preciso de psicólogo? Ou porque alguém disse pra pessoa que ela precisa de um psicólogo, quase como, tipo, você precisa corrigir isso na sua vida, então procure um psicólogo. Ou porque as pessoas sentem que alguma coisa tá fora do controle dela na vida dela, então ela fala: acho melhor procurar um psicólogo. E essa situação geralmente dá muito medo, né? Muito mais medo do que a primeira situação, quando alguém fala pra gente que a gente precisa procurar um psicólogo. É ou não é? E na verdade, fazer terapia e procurar um profissional da psicologia é muito mais normal e saudável do que vocês imaginam. E aqui eu separei algumas situações em que vocês vão poder observar e entender melhor do que a gente tá falando. Bora pro vídeo? Ao longo da vida é normal que a gente passe por alguma situação de encontro aí com algum profissional da psicologia. Uma dessas primeiras situações é na escola, quando a gente é pequeno e a gente tá lá na sala de aula provocando os outros aluninhos, atrapalhando a aula ou dando trabalho pro nosso professor. Me conta aqui se você foi um aluninho desse ou se você é do time dos quietinhos pra eu saber. Outra oportunidade comum que acaba acontecendo é geralmente quando a gente está em dúvida em qual área profissional seguir. Então a gente vai lá, faz aqueles testes vocacionais, entrevista com psicólogo e sai ali, né, um perfil pra gente do que pode dar mais certo na nossa vida na área profissional, e dali a gente faz as nossas escolhas. Depois disso vem a fase dos 18 anos, que é a fase do que? A fase da gente tirar a carteira de habilitação e a gente passa pelo aquele teste psicológico para saber se a gente vai poder pegar nossa CNH. E aqui fica aquele medo, né, aquele aperto, né, no coração se a gente vai passar no teste psicológico ou não, porque, né, é nessa situação que a gente se sente muito mais com medo, né? Já pensou reprovar no teste psicológico? Como eu vou ser visto? O que as pessoas vão achar de mim? Geralmente a gente já olha para esse teste aí, a gente já fica com muito mais medo de passar ou não. Mas por que a gente pensa assim ao longo da vida, né? Porque encontrar o profissional da psico para fazer avaliação psicológica geralmente são momentos tensos, são situações que a gente não quer nem passar, né? Porque já pensou ser taxado de louco aqui, Camila, nesse teste psicológico, nesse teste vocacional? Como que vai ser a minha vida? Tudo isso tem uma explicação. Na nossa história em sociedade, a vida, as relações sempre foram definidas por padrões socialmente aceitos e que consequentemente todos devem seguir. Com isso, o termo loucura foi definido como todo e qualquer comportamento que saia fora do padrão e do que é socialmente aceito. E isso foi dificultando a definição real do que é loucura ou não. Em cada época houveram padrões de comportamentos que não eram socialmente aceitos, e se não era socialmente aceito, então isso é loucura, tá? Por isso, quem vivia fora dos padrões da sociedade, até mesmo físicos, eram considerados pessoas à margem social, né? Abolidas socialmente. Hoje a loucura é considerada como a perca do senso da realidade do juízo, onde os pacientes vivem no mundo de alucinação e fantasia. E há tratamentos específicos para cada caso, mas no geral, devido à evolução aí nos tratamentos medicamentosos e também de terapias, não se há necessidade da manicomização, e mesmo assim as pessoas que sofrem de alguma questão mental são estigmatizadas e também rotuladas como loucas na sociedade, sofrendo também o tal do preconceito que a gente observa até os dias de hoje. Então o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que nem todo mundo que sofre de algum adoecimento mental pode ser classificado como louco, até porque falar de loucura não é falar de uma pessoa ansiosa, depressiva, indecisa, metódica ou com síndrome do pânico, porque justamente uma pessoa que a gente pode começar a dizer que ela sofre de algum distúrbio mental agravante seria as pessoas que têm essa perca da falta de realidade do juízo, de alucinações e que precisam, em determinados casos, fazer um acompanhamento numa clínica e etc. E aqui eu chamo a atenção de
vocês para esse posicionamento, porque devido à falta de informação, a gente acaba disseminando aí esses julgamentos, essas colocações para as pessoas que fazem com que elas se sintam angustiadas na vida, porque alguém falou que ela tá ansiosa demais, que ela tá depressiva demais, ela começa a achar que ela está entrando em estado de loucura, justamente porque alguém disseminou essa informação na vida dela. E é muito importante que a gente comece a avaliar melhor os nossos pensamentos e até os nossos preconceitos com relação a isso. Ah, Camila, então você quer me dizer que o fato de eu estar ansiosa com alguma coisa, preocupada demais com alguma coisa, ou sentindo ataques de pânico, isso não faz de mim uma pessoa louca? Não. E aqui entra o ponto chave deste vídeo. Não podemos nos esquecer que assim como a gente tem uma dor de cabeça absurda, uma enxaqueca absurda, a gente procura um neuro, ou quando a gente quebra o pé e a gente procura um ortopedista, o profissional da psicologia também está a serviço das pessoas no momento que ela tem uma necessidade de acompanhamento psicológico. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque cada área da medicina, cada parte do seu corpo tem alguém da área da medicina para cuidar e, consequentemente, a psicologia tá aí para cuidar de uma área da nossa vida, do nosso ser humaninho, para que a gente viva bem em sociedade, viva bem com as nossas relações, que seja para tomada de decisão no trabalho, a chegada de um filho ou de uma filha, encarar um desafio profissional ou pessoal, seja por uma perda, uma alegria, uma tristeza, um recomeço. Estamos nessa lógica chamada vida, que obrigatoriamente nos coloca em decisões, confrontos, contradições, e a terapia tá aqui como um grande manual de instrução da vida, quase como aquele manual quando a gente chora na adolescência por ter perdido o primeiro amor, então a gente se decepciona e até faz aquelas frases bonitas: nossa, cadê o manual da vida? Porque eu não sabia que era desse jeito. Se eu soubesse, se tivesse alguma coisa escrita pra mim, eu ia saber lidar melhor com isso. Ah, então, Camila, a terapia serve pra qualquer pessoa em qualquer situação da vida, é isso que você tá falando? Sim! É muito comum das pessoas apresentarem uma certa resistência a procurar esse profissional da psicologia, seja por conta de algo bom, de algo ruim, porque a gente vai sentindo, geralmente a gente vai pro psicólogo porque a gente tá sentindo alguma coisa, né? Mas as pessoas tendem a procurar um profissional da psicologia justamente quando aquela dor, aquela sensação de incômodo, aquilo que se repete quase que todos os dias na vida dela, fica assim num nível que ela não dá conta, né? Eu sempre brinco que é como se fosse uma dor na perna, que você tá sentindo a dor na perna e você tá lá todo dia: ah, não, tá doendo nesse ponto, mas eu tô vivendo, né? Eu tô conseguindo andar, eu tô me virando, então pra que procurar esse profissional agora? A água vai enchendo até a tampa, até o momento que você não consegue andar mais, e aí você vai pro profissional que vai te ajudar com aquela dor naquela perna, no caso do psicólogo, vai te ajudar com essa dor emocional que você tá sentindo. Mas as pessoas têm uma resistência, né, até entender que é importante procurar ajuda profissional quando a gente está sentindo dor emocional, sim. E aqui é muito comum de acontecer também a seguinte situação, da pessoa ir para o profissional da psicologia ou da psiquiatria, porque em ambas as situações ela foi orientada pela pessoa, pela amiga, pela vizinha, pela tia, pelo primo, pelo namorado, de que fazer terapia resolveu pra ela, ou de que tomar aquele remedinho resolveu pra ela. Então, de algum jeito ela acaba escolhendo um desses dois lados para ir procurar ajuda para sua questão. E mais pra frente eu posso estar abordando essa questão com vocês, qual a diferença entre terapia e psiquiatria, qual o melhor momento de ir para terapia, qual o melhor momento de procurar um profissional da psiquiatria. Se vocês se interessarem por esse tema, já deixa aqui nos comentários e se inscreve, porque com certeza nós vamos estar conversando mais sobre isso, tá? O mais importante no final das contas, independentemente de você ir para terapia ou procurar um profissional da psiquiatria, é que você busque ajuda, tá? E aqui eu gostaria de deixar um alerta para vocês, porque na vida, no mundo real, a gente não é habituado a perceber os nossos sintomas emocionais, né? Não somos habituados porque nunca na vida, na nossa vida familiar, na nossa vida em sociedade, a gente ouve das pessoas que a gente tem algo dentro de nós chamado saúde mental, mente, estado psicológico, né? A gente não cresce ouvindo isso, geralmente, né, gente? A grande maioria não escuta isso. Então, prestar atenção
atenção quando o nosso balde emocional já tá ali batendo no limite, é algo mais desafiador ainda. Mas em termos gerais, se eu posso dizer para vocês algo que vai ajudar vocês a identificarem aí alguns sinais com relação ao nosso estado emocional, é ansiedade demais, pensa demais no trabalho, não consegue relaxar, não consegue ter um momento social com as pessoas, tá mais apático, se sente mais agitado no dia a dia, ou sente que precisa ficar mais recluso o dia inteiro, ou até mesmo quando você lembra de alguma coisa e você chora e você passa dias naquela cólera, né? Naquele movimento de choro. Então, esses são alguns desses sinais que indicam pra gente que é importante procurar algum profissional da psicologia pra gente ver o que tá acontecendo. Quase como fazer aquele check-up, né? Não tem todo ano que a gente vai pro médico e faz o check-up geral do nosso organismo? Então, aí nesse momento talvez seja interessante procurar um profissional da psicologia pra te ajudar a fazer esse check-up mental. E aí, gostaram do vídeo? Me escrevam aqui nos comentários que eu quero saber. Tchau!